Quando Extermínio chegou aos cinemas em 2002, ele não apenas revitalizou o gênero de zumbis, mas o redefiniu, e Danny Boyle nos entregou uma visão visceral e aterrorizante de um apocalipse viral, onde a raiva transformava humanos em máquinas de fúrias incontroláveis. Aí, 5 anos depois, em 2007, Juan Carlos Fresnadillo assumiu o desafio de dar continuidade a essa história com Extermínio 2. E a pergunta que parava no ar era: como expandir um universo tão impactante sem cair na armadilha da repetição? E Fresnadillo não se esquivou. Ele não só abraçou a premissa original do vírus da raiva, mas ousou mergulhar mais fundo nas complexidades de um mundo pós-apocalíptico, explorando as tentativas desesperadas de reconstrução e a fragilidade inerente da ordem humana diante de uma ameaça que se recusa a ser contida. O primeiro filme nos jogou no olho do furacão, mostrando o colapso abrupto da sociedade, e essa sequência, por sua vez, nos convida a observar as cicatrizes desse furacão, as tentativas de cura e a inevitável reabertura das feridas. Mas antes da gente continuar, olá, eu sou o Gabriel, e no vídeo de hoje vamos falar sobre a sequência de um filme que hoje podemos considerar como um cult moderno. Então, se chegou até aqui e não se inscreveu ainda, cogite se inscrever para acompanhar os próximos vídeos, e também já deixa o like, que assim você ajuda o canal. Aproveita e me segue nas minhas redes sociais, elas vão estar passando agora na tela e também vão estar na descrição, e vamos ao vídeo. Welcome to London. Extermínio 2 não é apenas uma continuação, é uma expansão. Enquanto o original mergulhava na urgência da sobrevivência imediata, esta sequência leva a aposta, deslocando o foco para a complexidade da reconstrução social em um mundo devastado. 28 semanas após o caos inicial, a Grã-Bretanha tenta se reerguer sob a tutela das forças militares da OTAN, lideradas pelos Estados Unidos. A Ilha dos Cães em Londres se transforma em uma zona segura, um oásis de esperança, um símbolo de que a normalidade talvez fosse alcançável. Mas essa ordem, como um castelo de cartas, é construída sobre alicerces precários, e o que parecia ser um recomeço logo se desfaz com a reintrodução do vírus da raiva. E é aqui que o filme nos joga uma verdade incômoda. A natureza humana, com suas falhas, medos e impulsos, pode ser tão letal quanto a própria infecção. A traição, o egoísmo e a busca por interesses pessoais se tornam catalisadores, minando qualquer chance de conter a epidemia. Um dos pilares do filme é as falhas das instituições e da autoridade. O exército, que deveria ser a última linha de defesa contra o caos, é retratada de forma brutalmente honesta, ineficaz e, em muitos momentos cruciais, desumano. As decisões dos militares em relação aos civis infectados em uma tentativa desesperada de conter a propagação do vírus ecoa de forma perturbadora as críticas a intervenções militares em conflitos reais, como a Guerra do Iraque, um subtexto que ressoa profundamente com a época de lançamento do filme. E essa abordagem força a confrontar questões éticas desconfortáveis sobre o preço da segurança e a desumanização que ocorre em tempos de crise. A ilusão de controle é constantemente estilhaçada, mostrando que mesmo com tecnologia e um poderio militar, a imprevisibilidade do vírus e a irracionalidade humana são forças que não podem ser domadas. É um lembrete de que, no fim das contas, somos nossos próprios inimigos. A reintrodução do vírus, orquestrada pela portadora sintomática e a subsequente reinfecção, funciona como metáfora para a fragilidade da segurança e a natureza insidiosa das ameaças. E aqui, o contágio não acontece em um campo de batalha, mas dentro da suposta zona segura, através de um ato íntimo, quase um sussurro. E isso sublinha que o perigo muitas vezes reside onde menos esperamos e pode ser desencadeado pelas falhas mais básicas da condição humana. Além que a falta de capacidade do exército de conter um novo surto, apesar de todo o aparato militar, expõe a arrogância e limitação do poder humano diante de forças caóticas e imprevisíveis. E o filme questiona a eficácia e a moralidade das respostas institucionais, sugerindo que a tentativa de impor uma ordem artificial sobre uma realidade fundamentalmente estável está fadada ao fracasso. The last infected human died 6 months ago. Em Extermínio 2, os personagens em sua maioria servem como engrenagens, impulsionando a trama e aprofundando os temas, mas que não saem muito disso. Temos o Dom, de Robert Carlyle, que é o epicentro moralmente ambíguo dessa história. A sua decisão inicial para salvar a própria pele o persegue como uma sombra, e sua subsequente transformação parece que ainda retém vestígios de memórias. No entanto, a execução dessa ideia é apressada, quase atropelada, e no final das contas, ele se torna em essência mais um obstáculo a ser superado. Temos também os filhos de Dom, a Tammy, personagem de Imogen Potts, e Andy, de Macintosh Mongleton, que são os protagonistas dessa jornada de sobrevivência.
Suas ações, como a fuga da zona segura, são cruciais para o desenrolar da trama. Contudo, suas personalidades são pouco exploradas, quase como esboços. Aqui, eles representam mais a inocência perdida e a vulnerabilidade em um mundo que não perdoa, mas suas reações e decisões por vezes parecem mais motivadas pela necessidade do roteiro de criar tensão do que um desenvolvimento mais orgânico. Temos também a Doutora Scarlet, de Rose Byrne, e o Sargento Doyle, personagem de Jeremy Renner, que encarnam os arquetipos do militar compassivo e do soldado desiludido, respectivamente. Eles atuam como guias e protetores das crianças, mas suas motivações são em grande parte unidimensionais, e seus sacrifícios, embora heróicos, não ressoam com a mesma forma que poderiam se tivessem sido bem mais desenvolvidos. A falta de tempo para aprofundar as relações entre os personagens e suas histórias individuais impede que o filme atinja o impacto do filme anterior, já que nele tinha um elenco menor e mais focado, permitindo que cada personagem respirasse e se desenvolvesse de forma mais orgânica. Outro aspecto do filme é a tentativa do diretor de tentar manter a intensidade do original, como a câmera tremida para amplificar o caos e a sensação de documentário. Essa técnica, apesar de criticada, é eficaz em transmitir a brutalidade e velocidade da ameaça. Além que o filme se esforça na criação de uma Londres claustrofóbica, onde vemos a cidade e o espaço da zona segura como se fosse um labirinto. E no filme tem pelo menos 2 cenas inventivas, e uma delas envolve o uso de visão noturna lá pelo finalzinho do filme, que deixa meio agoniado, pois a câmera é super restrita e não vemos praticamente quase nada. No entanto, a dependência excessiva de ação e efeitos visuais, em detrimento do desenvolvimento de personagens, faz com que o filme se assemelhe mais a um horror genérico. Já a cena de abertura, que foi dirigido pelo Danny Boyle, é o ponto mais alto, mas o restante do filme luta para manter esse impacto, optando por uma abordagem que muitas vezes apenas queria copiar o estilo e elementos do primeiro filme da franquia. Extermínio 2 se apresenta como uma tentativa de expandir o universo criado por Danny Boyle. Em alguns aspectos, o filme acerta. Temos de volta a tensão, a sequência de ação e a adrenalina, e a direção de Fresnadillo é competente, usando o estilo visual do original para criar caos e claustrofobia. Contudo, o filme tropeça na superficialidade dos personagens e na conveniência do enredo, e a dependência excessiva de sustos e perseguições, em detrimento da exploração deste mundo, posiciona Extermínio 2 mais como um thriller de ação com horror. Serve mais como uma continuação funcional, mas não essencial do legado de Extermínio, deixando a sensação de que poderia ter sido muito mais.